Então, o problema é o Concílio Vaticano II ou o espírito do Vaticano II? Os problemas doutrinários se encontram nos textos do concílio ou se encontram naqueles que interpretam o Concílio Vaticano II? Eis a grande querela, digamos assim, que está e que vive entre aqueles que defendem a tradição e a verdade perene da Igreja e que se disputam em saber. O problema está nos textos, nas promulgações, nas declarações ou na interpretação. São pessoas más que fizeram o Papa dizer o que ele não disse, etc. Bem, nossa posição é a posição de Dom Marcel Lefebvre e de Dom Antônio de Castro Maia. Dom Marcel Lefebvre dizia: eu acuso o concílio. Há alguns que dizem não há heresia no Concílio Vaticano II, há somente portas abertas para possíveis interpretações e assim homens de má vontade podem fazer o que querem, então ambiguidades, etc. Vamos ver então o que pensa a tradição, quer dizer, vamos ver o que pensa os padres tradicionalistas que seguem Monsenhor Marcelo Lefebvre, com essa linha de raciocínio que o grande arcebispo nos deixou, assim como Monsenhor Antônio de Castro Maia. Um dos livros muito famosos sobre a crise da igreja é o Catecismo Católico da Crise na Igreja, não é? Que foi editado no Brasil pela editora Permanência. O padre Mathias Gaudron, ele classifica os textos do concílio em três. Primeiro, alguns textos do concílio podem ser aceitos, por exemplo, como aquele sobre a formação sacerdotal. Inclusive, Dom Lefebvre acrescenta um ano a mais no estudo do seminário, que é o ano de espiritualidade, que foi uma das coisas propostas pelo concílio. Segundo tipo de texto, segunda espécie de texto do concílio, textos ambíguos, não é? Isto é, podem ser compreendidos corretamente, mas também podem ser interpretados em sentido errôneo. Então, de fato, há textos que são ambíguos e que, por uma má intenção, podem ser interpretados de maneira a minar a doutrina católica e a fé dos fiéis. Mas há um terceiro tipo de texto do Concílio Vaticano II. São os textos que contêm erros doutrinais em sua promulgação, em sua letra. Não é uma questão de interpretação, não é uma questão de portas abertas, é uma questão de erros na promulgação ela mesma. E o padre Mathias Gaudron disse, então, eles não podem ser compreendidos num sentido ortodoxo. Então, no concílio, no concílio, textos que não podem ser compreendidos de uma maneira ortodoxa. Na sua atual formulação, a maneira com que eles estão escritos, quer dizer, a letra deles, então não é só o espírito, a letra deles não pode ser aceita. É o caso, por exemplo, da declaração da liberdade religiosa. Esse terceiro grupo, essa terceira espécie, ela não pode ser de nenhuma maneira aceita. Por quê? Porque elas são um erro. Então, vamos comentar um pouquinho de cada um desses, não de todos esses textos, desculpa, vamos fazer um breve comentário de dois apenas desses textos que não podem ser aceitos, que são heresias, que são erros doutrinais. Mas um dos erros mais graves, como nós dissemos, foi, sem dúvidas, o texto pernicioso sobre a liberdade religiosa, ensinada contrariando o magistério da Santa Igreja. Embora seja apenas um decreto, não é um texto menor, não uma declaração dogmática, uma declaração pastoral, esse documento terá uma importância fundamental na revolução que acontecerá após este concílio. O padre Gaudron pergunta-se: os autores da Dignitatis Humanae admitem que seu texto contradiz os ensinamentos dos papas anteriores? Vários autores de Dignitatis Humanae foram obrigados a admitir que esse texto impunha dificuldades. O principal inspirador do texto, o padre Courtenay Mouret, reconhece. Quase exatamente um século mais tarde, a Declaração sobre a Liberdade Religiosa parece afirmar como doutrina católica o que Gregório XVI e Pio IX consideravam um delírio, uma ideia maluca. O padre Congar confessa, a seu turno:
Não se pode negar que um tal texto diga materialmente uma outra coisa do que os sílabos de 1864, e mesmo quase o contrário das proposições 15, 77, 78, 79 deste documento. E além disso, colaborei nos últimos parágrafos os que me deixam menos satisfeito. Tratava-se de mostrar que o tema da liberdade religiosa aparecia já na Sagrada Escritura. Ora, não aparece. Como o Concílio Vaticano II pôde chegar a promulgar uma declaração que contradiz tão radicalmente a prática e o ensinamento da Igreja? Então veja só, o Padre Gaudron reconhece que a declaração contradiz radicalmente a prática e o ensinamento da Igreja. A Comissão Teológica Preparatória, constituída por João XXIII para preparar o Vaticano II, havia redigido um documento totalmente tradicional, resumindo a doutrina da Igreja sobre essa questão. Porém, o Secretariado para a Unidade dos Cristãos, presidido pelo Cardeal Bea, havia preparado um esquema alternativo destinado a agradar aos protestantes e aos maçons. Na sessão preparatória de 19 e 20 de junho de 62, os textos da comissão e do secretariado chegaram juntos diante da comissão central e provocaram o mais dramático confronto que esse organismo conheceu. Os cardeais Ottaviani e Bea opuseram-se muito vivamente. Às vésperas do concílio, duas doutrinas contrárias faziam-se assim presentes. Duas doutrinas contrárias. Nós não estamos aqui, então, falando de interpretações, nós estamos dizendo de doutrinas contrárias presentes nos textos do concílio. Eu estou lendo algumas perguntas. Se os senhores quiserem conferir mais perfeitamente, leiam este excelente livro, que os senhores verão as outras respostas do padre Matias Gaudron. Uma se referia a toda a tradição da Igreja, a outra invocava as expectativas do mundo moderno. É o famoso embate que Monsieur Lefebvre trata, não é? Entre o cardeal Ottaviani e Bea, a qual o cardeal Bea dizia, apresentava o documento chamado de Libertate Religiosa e o cardeal Ottaviani de Tolerância Religiosa. E Dom Lefebvre diz que quando se pegava o documento preparado pelo cardeal Ottaviani, eram poucas as considerações do próprio cardeal Ottaviani e páginas e páginas e páginas de referência na Santa Igreja, no magistério da Igreja, sobre a questão da relação com as falsas religiões, que tratava de uma tolerância. Já o documento do cardeal Bea eram várias e várias e várias e várias considerações do próprio cardeal e pouquíssimas ou quase nenhuma referência, absolutamente nenhuma referência verídica, porque a Igreja em seu magistério nunca pôde errar, nunca errou, infalivelmente, como ela sempre tratava as questões, e na repetição de seu magistério por mais de 100 anos, sobretudo no magistério ordinário universal, condenando essa pretensa liberdade religiosa depois que ela apareceu, né, depois da promulgação dos direitos do homem no pós-revolução francesa. Então há uma contradição verdadeira entre duas doutrinas que se opõem. E a doutrina apresentada no texto do Dignitatis Humanae é herética, é um erro doutrinal presente nesse texto. Outro livro indispensável para o católico sério que quer compreender a crise da Igreja que ele deve ler é Do Liberalismo à Apostasia, Tragédia Conciliar, de Dom Marcel Lefebvre, que em francês tem um título mais ainda significativo, que é Ils ont décoroné, quer dizer, eles o descoroaram, nós poderíamos traduzir assim, né? Eles tiraram a coroa de Nosso Senhor, que é profundamente o combate de Dom Lefebvre pelo Cristo Rei. E no capítulo 27, Dom Lefebvre, justamente tratando desse tema da liberdade, da pretensa liberdade humana, ele vai opor, então, os textos tradicionais com o texto do concílio. Ele vai dizer, então ele vai colocar em contradição o Vaticano II e o Quanta Cura. Ele vai falar antes sobre as proposições condenadas por Pio IX na Quanta Cura. A melhor condição da sociedade é aquela na qual não se reconhece o direito de reprimir com penas legais aos que violam a religião católica, salvo quando a paz pública o exige. B. A liberdade de consciência e de culto é um direito próprio de todo indivíduo. C. Esse direito deve ser proclamado e estar garantido em toda a sociedade corretamente organizada. Então, essas são as proposições
condenadas quanto à cura. Agora vamos ver as proposições afirmadas no Vaticano II, nesse decreto chamado Dignitatis Humanae. A. Em matéria religiosa, que ninguém seja impedido de agir segundo sua consciência, em privado ou em público, só ou associado nos justos limites. B. A pessoa tem o direito à liberdade religiosa. C. Este direito da pessoa humana à liberdade religiosa deve ser reconhecido na ordem jurídica da sociedade como um direito civil. Dom Lefebvre disse, paralelo assombroso. Sua análise nos leva a concluir uma contradição de doutrinas. Vê? Ninguém está interpretando, nenhum mau teólogo está interpretando, é um teólogo iminente, como Dom Lefebvre, pegando e comparando as três proposições com outras 3 proposições do magistério tradicional com o magistério modernista. O próprio Padre Congar confessa que Dignitatis Humanae é contrária ao sílabus de Pio IX, como nós lemos agora há pouco. Então, Dom Lefebvre disse que há uma contradição de doutrinas. O Vaticano II, Dom Lefebvre disse, contraria materialmente Dom Lefebvre diz que os defensores do texto conciliar dizem que o Vaticano II contraria materialmente a Pio IX, mas não formalmente. E eles acrescentam, como ele mesmo mostrou, em outra parte do livro, que a condenação da liberdade religiosa no século XIX é um erro histórico. Os papas a condenaram, mas de fato queriam condenar somente o indiferentismo que a inspirava. Conclusão de Dom Lefebvre. À luz desta distinção perfeitamente clássica e elementar, compreende-se que, ante o ateísmo militante, os papas deste século, principalmente Pio XII, tenham reivindicado precisamente o direito subjetivo ao culto de Deus. Ele faz outras análises, que estão nesse mesmo capítulo, para concluir assim. Direito fundamental é o sentido que se deve dar à expressão direito fundamental ao culto de Deus. Quis referir-se Pio XII. Isto não impediu que os papas reivindicassem, quando preciso, explícita e concretamente, o direito subjetivo e objetivo das almas católicas. A perspectiva do Concílio Vaticano II é totalmente diferente. O Concílio definiu que a liberdade religiosa é um direito não somente subjetivo, mas objetivo, um direito absolutamente concreto que todo homem tem de ser respeitado no exercício de seu culto, qualquer que seja ele. Não. A liberdade religiosa do Vaticano II se coloca em oposição aos direitos fundamentais definidos por Pio XI e Pio XII. Aqueles que quiserem ainda continuar e que devem continuar o estudo da crise, podem recorrer também a esse excelente compêndio, essa excelente análise feita pelo eminente teólogo Padre Pierre Mailly, prior dos dominicanos de Avrillé, um dos melhores teólogos da atualidade, juntamente com o Padre Calderot, e ele vai analisar texto por texto, decreto por decreto, de uma maneira bem acessível a todos. Não é? Está editado pelas edições Para Aquele Reino. Então, se vocês quiserem adquirir, bem, ele vai sair logo de novo, porque graças a Deus ele foi esgotado na nossa livraria. Então, se os senhores querem ter uma boa formação, não deixe de visitar a nossa livraria online, que nós ali selecionamos excelentes obras para a sua formação. Bem, continuando então tratando da Dignitatis Humanae, que sem dúvidas é um dos principais erros e doutrinas heretizantes, heréticas, que estão presentes no Concílio Vaticano II, que são contrárias ao ensinamento de sempre da Igreja. O padre Pierre Mailly, ele se pergunta, qual é o ensinamento fundamental da Dignitatis Humanae? A Dignitatis Humanae, no seu parágrafo 2, ensina que a pessoa humana tem direito à liberdade religiosa. Esta liberdade significa que todos os homens devem ser imunes à coerção por parte de indivíduos ou de grupos sociais e de qualquer poder humano. Observe que o documento do concílio fala a pessoa humana. A pessoa humana.
de tal forma que ninguém deve ser obrigado a agir de forma contrária às suas próprias crenças, seja em particular ou publicamente, seja sozinho ou em associação com outros, dentro dos justos limites. Este direito, o texto diz, abre aspas, tem seu fundamento na própria dignidade da pessoa humana. E continua, deve ser reconhecido na lei constitucional e, portanto, deve se tornar um direito civil. E continua, a existir mesmo naqueles que não cumprem sua obrigação de buscar a verdade e aderir a ela. E o exercício deste direito não deve ser impedido. Eu repito, no texto do concílio, continua a existir este direito à liberdade religiosa, mesmo naqueles que não cumprem sua obrigação de buscar a verdade e aderir a ela. Quer dizer, o direito à liberdade religiosa. E o exercício desse direito não deve ser impedido desde que a justa ordem pública seja observada. Este ensino, diz o padre Pierre-Marie, é oposto ao ensino tradicional da Igreja. E aqui no livro vocês podem conferir vários exemplos. Ele dá o exemplo do Mirari Vos, de Gregório XVI, o Quanta Cura, que nós já lemos, de Pio IX, sobretudo das condenações feitas nas sílabus por Pio IX, a locução Nemo Vestrum, a locução Acerbissimum, também de Pio IX, a locução Nunquam Fore. E este concílio e este ensino é contrário à prática tradicional da Igreja, não só a doutrina, mas a prática, não é? De fato, de Constantino até o Vaticano II, a Igreja sempre pediu aos príncipes cristãos que proibissem falsos cultos, exceto por real necessidade de tolerância. Nunca considerou que não perturbar a ordem pública, como está no texto do concílio, é um motivo necessário de tolerância, exceto para dar a esta expressão um significado diferente daquele do Vaticano II. Mas, como disse Santo Tomás de Aquino, o costume da Igreja tem uma autoridade muito grande e deve ser observado zelosamente em todas as coisas. Por isso, devemos obedecer à autoridade da Igreja e não a de um Agostinho ou a de um Jerônimo ou de qualquer doutor. Será que a Igreja Conciliar não percebe essa contradição doutrinária? A Igreja Conciliar percebe a dificuldade de conciliar os ensinamentos. Afirmou com autoridade que a reconciliação é possível, porque para eles o Vaticano II não pode estar equivocado. E gerou muitos estudos para tentar conciliar os dois ensinamentos, mas sem sucesso. Cada estudo desenvolvendo um novo argumento de como o anterior não é suficiente. Finalmente, durante as discussões doutrinárias, a Igreja Conciliar convidou a Fraternidade de São Pio X a, entre aspas, entrar na Igreja para ajudá-la a encontrar uma solução. De fato, a solução mais simples e honesta é a do futuro Bento XVI, que admitiu: há decisões magisteriais que não podem ser a palavra final sobre um determinado assunto como tal, mas, apesar do valor permanente de seus princípios, são principalmente também um sinal de prudência pastoral, uma espécie de política provisória. Seu núcleo permanece válido, mas os detalhes determinados pelas circunstâncias podem precisar de correção. A este respeito, provavelmente, se recordarão as declarações pontifícias do século passado sobre a liberdade religiosa. Quer dizer, precisam de correção as declarações passadas. Não há perenidade, por exemplo, no caso do liberalismo, que já goza de infalibilidade pelo seu ensinamento mais que secular, nesta condenação. O Espírito Santo não pode se contradizer, não é? Então, nós assim podemos observar que o Concílio Vaticano II, analisando simplesmente o erro da liberdade religiosa, nós citamos o padre Mathias Gaudron, Monsieur Lefebvre, o padre Pierre-Marie, mostrando que há no texto do concílio doutrinas heréticas, doutrinas contrárias, erros doutrinais inaceitáveis. Nós não podemos aceitar. Então não se trata somente de textos que abrem portas e brechas para interpretações malsãs, que no concílio não há heresias. Não, isso é um discurso superficial, perigoso, não é? Beirando o liberalismo e que não está em continuidade com o pensamento de Dom Marcelo Lefebvre, como nós provamos no livro Catecismo Católico da Crise da Igreja, em que o padre classifica essas três espécies de textos conciliares. Salve Maria!